Olá, bem-vindos ao nosso canal Especiais. Meu nome é Angélica e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre a Covid-19. Então, você ficou descrente em alguns momentos sobre essa doença? Eu fiquei, mas eu estou aqui hoje para estar passando o relato e as nossas experiências com a Covid-19. Fique até o final desse vídeo que eu vou estar te contando tudinho. Bem-vindos! Hoje eu vou estar contando para vocês um pouquinho da nossa experiência com a Covid-19. Então, a Covid-19 chegou no mundo, né? E é uma doença que a gente, entre aspas, pelo menos eu, estava um pouco descrente em relação a tudo que é comentado na mídia. Mas eu quero falar para vocês para ficarem muito atentos, principalmente as nossas crianças que ainda não estão recebendo as vacinas. Então, vou conversar com vocês de tudo que a gente viveu com essa doença. Helena, ela possui a válvula, né, por ela ter a hidrocefalia. E quando ela começou a ter uns sintomas dela ficar molinha, enjoadinha e muito sonolenta, eu imaginei nesse momento que era a respeito da válvula. São sintomas que a válvula provoca em relação, né, à criança, que a gente precisa ficar atenta, como eu já falei para vocês em outro vídeo. Então, nesse dia, eu fui levar a Helena para fisioterapia. E sabe aquele estalo de mãe que Deus está falando aqui no seu ouvidinho? Dei meia volta e levei a Helena para emergência. Chegando lá, ela não tinha febre, não estava espirrando, não tinha coriza, não tinha nada. Ela só tinha os sintomas de ficar molinha, né, e sonolenta. Sintomas relacionados à válvula. Levei ela preocupada com a válvula. Chegamos lá, fizeram os exames correspondentes, tomografia, exame de sangue, tal, não acusou nada. Fizeram o teste da Covid pelo narizinho. Em 2 dias se passaram, entrei em contato, resultado positivo. Helena estava com Covid. Nisso, me preparei, tal, respirei fundo, vamos aguardar, vamos observar, assim como a médica tinha me orientado. Madrugada deste mesmo dia, Helena começou a ter febre alta, esses movimentos da respiração dela muito ofegantes, que poderia também ser em relação à febre, mas não gostei. 2 horas da manhã, acordei marido, vamos pro hospital, porque eu não tô gostando de Helena assim. Enfim, Helena chegou no hospital, ela já estava internada em relação ao Covid, né? Eles tinham que deixar ela ali para ficar em observação mesmo, porque a Covid tem uns picos muito altos de repente, né? Então, ela ficou ali e começou a receber os cuidados, muitos exames, furavam ela o tempo todo. Helena é muito difícil de acesso a esse período que ela ficou enjoadinha, sem comer, sem querer beber nada, e aí ela já estava um pouco desidratada por isso. E para achar esse acesso, a veia dela ficou mais difícil ainda. Exames. Segundo dia, Helena começou a piorar. Enfim, ela estava internada, não tinha mais vaga para a Covid. E aí o plano começou a ver um outro lugar para a gente ser transferida. Fomos direcionadas a essa outra UTI. Mas vocês imaginem se hoje no privado não tinha vaga para a Helena, né, ficar. Vocês imaginem o público. Enfim, essa doença, ela é séria. Eu tive que aprender na real para poder estar hoje aqui passando esse relato para vocês de tudo que a gente viveu. Helena foi transferida de hospital e fomos recebidos lá no outro hospital muito bem. Ela foi muito bem cuidada, né? E no 3º dia, a gente já lá internado nesse novo hospital, Helena começou a ficar com a respiração muito ofegante. E aí, por ser um protocolo, né, dos atendimentos de Covid, eles começam a testar as diferentes máscaras. Começa com um catetezinho, aí se a criança evoluir, eles colocam a máscara, né, de oxigênio, e se a criança continuar evoluindo, eles colocam a Avenir, que é uma outra máscara, que aquela máscara me deixou muito angustiada, porque ela aperta aqui por trás e faz isso com a criança, ela fica toda envolvida. E não dando certo, eles têm que estar entubando. Não se assustem quando eu falar para vocês que a criança tem que ser entubada ou adulto, porque é o modo de estar aliviando mais ainda o pulmãozinho da criança ou do adulto com a respiração que a máquina faz, e aí isso descansa o pulmãozinho da criança.
E aí Helena foi entubada. Helena ficou muito grave, gente. E eu posso dizer para vocês, com toda confiança, e que é a fé que vai fazer diferença na vida de vocês. É Deus, é só Deus. Então, de tudo isso que a gente passou, eu tive meu momento difícil e conversando com Deus, Ele me deu uma palavra que fez a diferença para mim na minha vida. Eu vou estar mostrando ela aqui para vocês. E que essa palavra bateu e criou em mim a esperança, a fé, uma enorme certeza de que tudo isso ia passar. Eu quero falar para você hoje que se você receber um diagnóstico difícil e que os médicos estão falando que não tem o que fazer, fale com Deus. Ele é o único capaz de salvar. E isso eu estou te falando não porque eu vi, mas porque eu vivenciei. E quando Deus fala que vai acontecer, vai acontecer. Então, diagnóstico nenhum é capaz de superar o poder de Deus, tá? Lembre-se disso e lembre-se de que Deus, quando Ele falar, Ele vai agir, tá? Então, diante de todas as vivências que a gente já teve, a minha fé, a nossa fé e a corrente de oração que Helena recebeu fez a diferença nesse trajeto, né, nessa trajetória da Covid-19 que a gente vivenciou. Mas teve um momento muito difícil para mim também, que eu acho que ainda superou a questão dela, deles falarem para mim que ela foi entubada. Foi quando eu também fiquei com Covid e recebi o teste positivo e eu não pude acompanhar Helena. Eu fiquei 2 semanas em casa sem poder acompanhar Helena. Helena ficou 25 dias internada. Eu fiz um novo exame e aí o meu deu negativo, eu já poderia estar com ela de novo. Foi o dia que ela estava sendo desentubada. Então isso para mim foi uma alegria muito grande. E era um momento, Deus prepara tão bem as coisas, eu quero que você creia nisso, que Deus prepara tão bem as coisas, que Deus me deixou essas 2 semanas em casa para poder descansar, porque depois ela ia precisar muito da mãe, né? Que tem um período de abstinência, quando começa a retirar tubo, começa a retirar as medicações, tem um período de abstinência, que aí a criança ali se sente muito vulnerável, né? E aí quem é o aconchego? A mãe. E só nesse momento, só a mãe consegue resolver. Foi difícil, mas tudo nos seus devidos lugares. Essa é a foto de Helena, de como ela ficou. Por mais uma vez a gente recebeu esse milagre, né, da cura de Helena, e que a cada dia que ela foi superando, a gente foi vendo a vitória dela. Hoje, Helena tá curada da Covid-19. Eu sinto algumas situações ainda relacionadas a ela, como cansaço. Eu ainda estou sem o paladar e estou sem o olfato. E sei que também ela ainda está um pouco precisando ainda de atenção, mas curada, né? O grande susto passou. A Covid-19 aqui em casa pegou o meu marido, a minha filha Helena, de 2 anos, a mim. E graças a Deus a Letícia, de 17, e a Aline, de 8 anos, o resultado delas deram negativo. Eu tenho a agradecer a Deus o tempo todo, agradecer a corrente que a Helena recebeu de oração de vários lugares, amigos, pessoas que eu não conheço, e hoje a gente tem a convicção, e hoje eu estou relatando aqui sobre a fé, de que com fé a gente consegue a vitória em tudo em nossa vida. Eu espero de coração que você se sinta sensibilizado com a minha palavra e sobre a nossa experiência e que você creia. Porque se Deus falar, vai acontecer, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, você deixa seu like pra gente, comente. Olha, quero dizer aqui que tô recebendo através desse canal várias oportunidades de poder falar com outras pessoas e fortalecer outras pessoas nas suas dificuldades. Isso para mim está sendo muito grato mesmo. Para mim é uma missão. Comente, né? Tire suas dúvidas com a gente. Eu estou aqui para poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder, tá bom? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra de incentivo.
Quero repetir para vocês, diagnóstico não é destino, tá bom? Um grande beijo para vocês e tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Muito bem.